É difícil avaliar outras épocas, mas o atual estado da cultura ocidental torna patente a qualquer cristão que ele é um peregrino em terra estrangeira, forasteiro mesmo em sua própria terra natal. Eu mesmo, outro dia, levando meus filhos a um circo instalado perto da minha casa, me senti como um peixe fora d'água, já arrependido de estar lá com minha família. Mesmo na escola onde trabalho, conversando com meus colegas, não consigo deixar de sentir que a minha imaginação e esperança caminham por lugares distintos. Não vou nem comentar o fato de ligar a TV, assistir um filme ou acessar as redes sociais e me deparar com as pautas raciais, abortistas, feministas, de gênero, etc. Talvez, em lugares e tempos diferentes, essa sensação de ser um peregrino não fosse tão presente, embora em 1 Pedro, versículos 2 a 11, já estivesse o alerta de que esta seria a identidade de todo seguidor de Cristo. Diz Pedro: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Deste modo, ser peregrino é caminhar por terras estranhas, estar com os olhos atentos para aquilo que vê ao seu redor, saber que está apenas de passagem e que, apesar de conviver com esperanças distintas da sua, não precisa necessariamente incorporar seus hábitos, principalmente aqueles que estão em oposição à sua fé. Essa identidade de forasteiro própria do cristão causa um certo escândalo à cultura globalizada do século XXI, onde, para ela, não basta a tolerância para com certos traços de sua cultura. Ela vai exigir engajamento, ela vai exigir que assumamos seus valores. O espaço permitido ao peregrino caminhar está se afunilando. E não são poucas as tentativas de dissolver a verdade que ele foi comissionado a ensinar por onde passa. Sendo comum, na medida em que resiste às tentativas de diluição de sua fé, ser tratado como fundamentalista, absolutista ou intolerante. Na cultura relativista em que estamos inseridos, onde os critérios morais e éticos variam conforme o vento, seguindo o curso revolucionário que varre os requisitos da influência cristã na cultura ocidental, é uma afronta manter-se firme em uma doutrina de fé e prática com 2000 anos de existência e não se engajar nas pautas globais. Nas minhas caminhadas pela seara acadêmica, me deparei com um texto intitulado Parem em nome da minha verdade, sobre fundamentalismos e intolerância religiosa. Esse artigo foi publicado em 2021 no livro As Configurações das Identidades em Tempos de Intolerâncias e Fundamentalismos, organizado pelo Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura. O artigo pode ser inserido na chamada Ciência da Religião, escrito por 3 doutores e professores de uma importante universidade católica de Goiás. Nele se lê que o crescente advento das tecnologias da comunicação trouxe consigo o amortecimento dos limites que mantinham as fronteiras entre povos e nações. A construção de um universo plural, em termos de produções culturais, de concepções de mundo e entre outros fatores, o contato e a insurgência de novas formas religiosas, religiões e religiosidades. No entanto, ao mesmo tempo em que a convivência com a diferença pode ser encarada como incremento à autocompreensão das identidades, também suscita reações mais extremas de manutenção e perpetuação de costumes e tradições. Na maioria das vezes, tomados como absolutos. O diferente inspira mudança, e a mudança nem sempre é vista com bons olhos. Ao falarmos sobre isso, pensamos o aspecto da autoconservação, presente em toda a forma de identidade, como é o caso das religiões. Aqui é o artigo desses doutores, tá? Bem,
Não é possível aqui fazer uma análise integral do artigo acadêmico nesse pequeno ensaio, né? Porém, apenas seu título e parágrafo inicial já são suficientes para nos transmitir uma série de ideias para se debruçar e descompactar. O objetivo, então, desse vídeo é lançar alguma luz sobre o escândalo que a firmeza na fé do peregrino pode causar até mesmo num texto acadêmico. Este, por sinal, não esconde que faz parte de uma batalha cultural em prol da relativização das religiões tradicionais. No artigo, o termo religião é apresentado de forma abstrata e indistinta, sem direcionar as suas acusações de fundamentalismo para alguma religião específica. Assim, todas devem estar inseridas em sua compreensão de intolerância. Por conta disto, este ensaio, como já está evidente, vou assumir suas acusações como se fossem dirigidas à fé cristã. Então, para começar, o artigo ele apresenta uma visão da realidade global que eu chamaria, no melhor dos casos, de ingênua. Porque as acusações de fundamentalismo e intolerância só funcionam com base nessa caracterização ingênua da cultura global. O texto, assim, parece fazer referência tardia ao conceito de aldeia global, uma visão idealizada da interação das sociedades humanas, muito comum na sociologia dos anos de 1990. Nela, a globalização econômica seria um motor para a democratização de sociedades até então ditatoriais. E a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética apontariam para um mundo próspero em harmonia e paz entre seus diferentes povos. Bem, então, a perspectiva da aldeia global não pode estar mais distante da realidade para um observador do nosso tempo. O marxismo cultural e sua produção de conflitos sociais nunca foi tão forte no Ocidente quanto depois da queda da União Soviética. A perda da influência comunista no leste europeu foi compensada com o socialismo do século XXI na América Latina. O terrorismo islâmico demonstrou ao mundo seu poder destrutivo nos ataques ao World Trade Center em 2001. Sendo assim, a realidade global é por demais conflituosa. Guerras e rumores de guerras ocorrem cotidianamente, são dinamizadas por três forças globalistas que lutam pela hegemonia política e cultural do planeta. Então, de forma sintética, estes três reinos globalizantes que se entrechocam e se articulam muitas vezes, eles podem ser assim descritos: a Aliança Comunista, a Rússia e a China, que possui estados nacionais muito fortes militarmente e grandes populações sob seu controle. Na esfera econômica atuam conjuntamente através dos BRICS, exerce grande influência na América Latina a partir do Foro de São Paulo. O outro reino, os países islâmicos, que governam importantes territórios na Ásia e na África, com forte penetração cultural na Europa devido à imigração sistemática. Economicamente, controlam grande parte da produção de petróleo do mundo. E, por último, terceira força, a Aliança Ocidental. Partido que seria assim, principalmente Partido Democrata dos Estados Unidos, todos os sociais-democratas europeus, né, globalistas, isso é dirigido, né, principalmente, essa aliança é dirigida principalmente por fundações de grandes empresas, que promovem pautas identitárias, abortistas, ecológicas, no mundo afora. E também, militarmente, controlam a OTAN, na economia a OCDE, e também atuam, né, fortemente nos organismos internacionais como ONU, União Europeia, Unesco e ONGs, né?
Então, todos esses três reinos globalizantes combatem, né, de forma sistemática a tradição cultural cristã no mundo e os fundamentos econômicos liberais. Então, mesmo de forma sintetizada, é preciso destacar que é uma estrutura de conflito global, distante de noções como de aldeia global, muito distante. Esta caracterização é importante para responder às acusações lançadas aos cristãos de perturbadores da suposta harmonia do mundo. Parece que os cristãos eles perturbam uma harmonia idealizada do mundo, por defenderem e permanecerem firmes em sua fé. Então, assim, ao descreverem a realidade, os autores, como um universo plural, eles vão apontar como fenômeno negativo a paz, a existência das religiões tradicionais. Do mesmo modo, para eles seria um fenômeno positivo, então, como eles disseram, a insurgência de novas formas religiosas, religiões e religiosidades. Então não é possível a compreensão exata do que os autores querem afirmar como sendo novas formas religiosas. Mas certamente seria a diluição das religiões tradicionais e mais especificamente do cristianismo. É possível que os autores advoguem a criação de expressões religiosas ligadas ao misticismo, a superstições e a formas assim, digamos, mais individualizadas de secretismo religioso, que seriam mais adequadas, neste caso, às pautas globalistas do Ocidente. De todo modo, os autores imaginam um processo inevitável de aculturação das religiões tradicionais, ao estar em contato direto uma com as outras e com as culturas diversas na aldeia global. Então, para os autores é como se fosse assim algo inexplicável que religiões tradicionais ainda pudessem existir neste mundo globalizado, Então, a institucionalidade das religiões deveria se fragmentar e dar vazões a arranjos sincréticos, individuais, terminando com as noções de catecismo e até mesmo de igrejas. Esse processo de aculturação da cultura global, de que a cultura, as religiões e as igrejas cristãs, é que os autores chamam de autocompreensão das identidades. Como se você se desse conta, puxa, estou fora do mundo, estou aqui numa religião tradicional e o mundo é outro, então eu preciso me autocompreender. Então, como exemplo, os autores devem ver com bons olhos a aculturação do cristianismo por pautas como o aborto, feminismo, movimentos identitários todos eles, ecologismo. Nesse sentido, os peregrinos que não se deixam aculturar, resistindo à agenda globalista e mantendo-se fiéis às escrituras, são chamados de reações mais extremas. Então, os cristãos são reações mais extremas, são extremados. Então, para a gente concluir, indo para a conclusão, os autores vão afirmar que o diferente inspira mudança. Muito bonito, o diferente inspira mudança. Dessa forma, o cristianismo que não se amolda, não se acultura ao globalismo ocidental, ele deve ser caracterizado como fundamentalista, intolerante e absolutista. A cultura do momento e do lugar sempre tentaram se impor ao longo dos últimos 2 milênios ao peregrino. Isso é comum ao peregrino, ele já passou, sempre passará por isso. A questão é que este ataque, ele nunca foi tão massivo, utilizando todos os meios de comunicação modernos, Ele é muito bem orquestrado e com resultados bastante desanimadores para a fé cristã, Muitas igrejas fechando, muitos jovens perdendo sua fé. Há um resultado, há um efeito muito grande. Então, embora o cristianismo transcenda mudanças culturais, épocas e lugares, porque é uma tradição de 2000 anos que existiu em contextos humanos dos mais variados,
O cristão, ao longo da história, então, viveu em realidades culturais díspares, ao mesmo tempo que procurou seguir os ensinamentos de Cristo. Mas parece que hoje as coisas estão bastante difíceis por conta desse ataque massivo que os cristãos recebem para se amoldar, se aculturar. Então, esse peregrino que está apenas de passagem nessa terra, forasteiro de outro reino, é insuportável aos reinos globais que disputam a hegemonia do planeta, e as acusações que o artigo acadêmico reverbera têm por objetivo a diluição de sua fé. A apresentação do mundo como uma aldeia global é uma estratégia eficaz para identificar o cristão como um perturbador da ordem, da paz e da harmonia global. Então esse é o jogo, né? Eles apresentam a realidade como sendo feita de uma harmonia, né? Como se fosse possível termos uma aldeia global, né? Tirando todos os conflitos que existem na realidade e colocando então, jogando nesse simulacro de ordem e paz, o cristão como perturbador. Então, esse peregrino, se aceitar ser acusado de tão grave crime, vai acabar por abraçar e acrescentar à sua fé todas as pautas globalistas, descaracterizando sua fé completamente. Se o cristão aceitar essa acusação, ele vai com certeza se diluir, né? Então, portanto, a gente tem que ter bastante presente a recomendação de Paulo em Romanos 12, versículo 2, né? Que tem a urgência de estar gravado em todo o coração de todo peregrino, né? Diz Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muito obrigado até por compartilhar esse momento. Até a próxima.